melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse domingão, mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso estudo na Escola Dominical. Nós estamos estudando a revista Expressão, a essência da fé, estudos bíblicos sobre a salvação. Hoje nós veremos a lição número 12, cujo título é A Perseverança dos Santos, e é baseada no texto de 1 Pedro 1, de 3 a 5. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo grande amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Muito obrigado pela graça que o Senhor derrama sobre nós continuamente. Estamos aqui, Senhor, empenhados no aprendizado da Tua Palavra, empenhados em entender melhor, Pai, os Seus desígnios, para que nós possamos crescer em santificação, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor fale conosco através do Espírito Santo, para que nós possamos levar a bom termo esse estudo, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse é o texto que nós, baseado no qual é a lição. 1 Pedro 1, de 3 a 5, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esse texto é um texto muito interessante, é um texto que eu gosto muito, porque ele tem umas palavrinhas assim que dão um impulso, que dão uma motivação para a gente continuarmos estudando, né? Ele fala de misericórdia, ele fala de regeneração, ele fala de esperança, fala de ressurreição, ele fala de Jesus Cristo, ele fala de herança, ele fala de incorruptível, nós que vivemos num mundo lotado de corrupção, sem mácula, quer dizer, uma coisa pura, imarcessível, uma coisa que não murcha, que não acaba nunca, né? E que está reservada para nós, junto com Deus, né? Mediante a fé, ele fala da fé e fala da salvação. Achei esse texto um texto muito interessante, um texto fantástico, e vale a pena nos aprofundarmos nele. Ao longo da sua carta, Pedro encoraja seus leitores a terem esperança. Esperança do quê? Esperança na salvação que Jesus prometeu para nós. Quando ele disse que para que todos aqueles que nele crê não pereçam e tenham a vida eterna. Então Jesus falou isso, e é nisso que nós devemos ter esperança. É essa esperança que Pedro nos encoraja. E essa esperança, ela se baseia numa fé viva em Jesus Cristo. Não é uma coisa assim, vaga, vazia, não. Foi Jesus que falou. Ela caracteriza o crente que espera firmemente a salvação que Deus prometeu ao seu povo. Então percebe que essa fé, ela tem uma característica. Qual é a característica? Ela caracteriza o crente. Aquele crente fiel, aquele crente que vive essa esperança de um dia estar no céu junto com Jesus e junto com Deus.
E vejam bem como ela é característica, como ela é diferente. A esperança é uma espera disciplinada. Nós não estamos aqui esperando, olhando no relógio, se está atrasado, se não está atrasado, quanto tempo falta ou não. Ela é uma espera disciplinada. Ela é algo pessoal, vivo, ativo e parte de nós. Não é algo que diz respeito ao futuro. Pelo contrário, aos eleitos de Deus que perseverarão até a revelação de Deus em Cristo Jesus. E aí nós podemos perguntar, mas viu, e como é que nós podemos crer que nós perseveraremos? Como é que nós podemos crer que nós não vamos esmorecer no meio do caminho? Não é? Em Romanos, no capítulo 6, versículos 4 e 5, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Cristo morreu por nós. E é interessante porque quando ele morreu e ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ressuscitamos com ele. Não é? Então, baseado nesse modelo, vamos dizer assim, né, que ele foi ressuscitado, ele conseguiu vencer os grilhões da morte, tá? E nós ressuscitamos com ele. Então, por causa disso, nós podemos ter certeza de que ele está cuidando disso, que ele está incentivando o nosso Espírito Santo para que nós possamos nos manter fiéis, para que nós possamos manter com os olhos fixos no nosso alvo, que é a nossa ressurreição que ele já nos proporcionou e a nossa salvação definitiva. A palavra-chave nesse texto é herança. Quando falamos em herança, imediatamente pensamos em morte. Que alguém morreu e deixou uma herança. Nós pensamos em testamento e pensamos também, não é possível a gente pensar em testamento sem pensar em demora, sem pensar em discussão entre os filhos, né? Que deixou mais para você, deixou menos para mim, etc. Mas aqui, em Hebreus, no capítulo 9, 16 e 17, ele diz o seguinte: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força a lei enquanto vive o testador. Portanto, testamento está relacionado com morte. Mas aqui no nosso caso, acontece uma coisa interessantíssima. Pedro insere essa palavra herança no contexto de vida. Ele está nos dando uma herança, não porque alguém morreu e nos deixou um testamento. Ele está nos deixando uma herança em vida. Por isso Jesus falou que nós não deveríamos nos prender aos tesouros da terra, que o ladrão rouba, que enferrujam, que a traça corrói, que nós deveríamos estar sempre voltados para os tesouros do céu, que não desaparecem, que não murcham, né? E esse tesouro já nos foi dado por Jesus, no seu sacrifício vicário em nosso lugar, morrendo em nosso lugar para a nossa salvação, né? Ele menciona a ressurreição de Cristo e o novo renascimento, o novo nascimento que recebemos por meio dele. Vejam, então quando Jesus morreu e ele ressuscitou, nós renascemos, nós somos regenerados por ele. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que estávamos indescritivelmente, inegavelmente, de maneira irreversível, mortos, que estávamos condenados à eternidade no inferno, graças a esse sacrifício, nós somos regenerados. E nós somos salvos por ele. Aqui nesse caso, em vez de morte, há vida. Por meio da ressurreição de Cristo, somos recebedores da herança que Deus guarda para nós no céu. Essa herança, ela está guardada lá por Deus. Ele está tomando conta dela por nós. Em 1 Pedro 1, 3 e 4, nós vimos já esse texto, mas vamos repetir aqui para a gente gravar bem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma nova esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada
para vós outros. Em Romanos 8, 16 e 17, diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha, gente, que coisa maravilhosa, a gente ser glorificado com Cristo, né? De estarmos com Ele lá na glória do céu, sentados à direita, podendo chegar em torno de Deus e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor do universo, sua glória cobre toda a terra, junto com os anjos, junto com os querubins, né? Isso tudo está reservado para nós, e nós podemos ter certeza, nós podemos ter perseverança nessa esperança de que isso está seguro para nós. Nós estamos falando de uma herança segura que está na mão de Deus. Então veja bem, quando os israelitas também receberam uma promessa, assim como nós recebemos. Quando Deus falou para Abrão, para ele sair de Ur, onde ele estava, e ir na direção de Canaã, e disse para ele que de ti farei uma grande nação, né? Quando os israelitas chegaram à terra prometida, eles se sentiram, depois de terem tomado posse da terra, evidentemente que foi difícil tomar posse da terra, né? Porque tiveram que lutar e tudo mais, não sem a ajuda de Deus, evidentemente. Mas então, quando eles tomaram posse da terra, tudo parecia atraente para eles. Essa posse da terra, de uma terra tranquila, próspera, permanente para eles. E imagina os israelitas tomarem posse da terra e pensarem assim: essa propriedade é minha, essa figueira é minha, eu posso me sentar à sombra dessa figueira e curtir esse momento, e curtir essa presença. Aquela videira é a minha videira, é dela que eu comerei o fruto, da videira que eu plantei, que eu cultivei, né? Então, em Hebreus 11, 8 diz o seguinte: pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Gente, vocês já pensaram nisso? Alguém chegar para vocês e falar: ó, larga tudo que você tem, larga tudo isso aí, e você vai para um lugar que eu vou te falar para você ir. E você nem sabe onde é. E você nem sabe o que você vai fazer lá. Mas Abrão creu e foi. Ele obedeceu. Agora vejam bem, ó, a herança de Israel, porém, ela nunca esteve segura e garantida, como é a nossa herança. Por quê? Porque saqueadores do deserto invadiam as suas terras, levavam os bens de seus habitantes. Eles nunca estavam tranquilos, estavam sempre incomodados com isso. No Novo Testamento, pelo contrário, a palavra herança tem um significado completamente diferente. Refere-se à salvação que os crentes herdam quando deixam esse terreno, esse cenário terreno, e obtêm a glória eterna. Quando a gente sair daqui, nós nunca podemos esquecer que nós somos peregrinos, que nós somos passageiros aqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem por aqui. E quando a gente sair desse cenário terreno, nós vamos obter a glória eterna. A herança dos crentes guardada no céu, onde Deus a mantém em absoluta segurança até o tempo apropriado em que iremos recebê-la. Isso está garantido para nós em Hebreus 9:5, 9:15 diz o seguinte: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aqueles que foram chamados, que foram salvos, né? Que estão sendo santificados, que foram santificados e que um dia serão glorificados. Isso tudo é para nós, né? É de nós que esse texto fala, né? Ainda falando de uma herança segura, essa herança ela não é uma herança qualquer. Ela é uma herança diferente das outras. E ela tem uma natureza. Como é que é a natureza da nossa herança? Ela tem várias características interessantes. Ela não perece. Nosso futuro não está sujeito à morte ou destruição. Não pode jamais ser corrompido. Por quê? Porque o nosso futuro está na mão de Deus e Deus não é corrupto. E Deus cumpre o que Ele promete. Além disso, não está limitado pelo tempo, Ele é eterno. Né? Então, quando o indivíduo morre
sem conhecer a Jesus e é condenado, ele é condenado a viver pela eternidade no inferno. E quando nós somos salvos, nós somos glorificados, nós somos premiados com essa herança maravilhosa de viver a eternidade junto com Jesus. Essa herança, ela não deteriora, ela não pode ser estragada, não pode ser corrompida ou poluída, ela permanece livre de qualquer mácula e é puro. Em Daniel, no capítulo 7, versículos 18 e 27, diz o seguinte: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, de eternidade em eternidade. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Da mesma maneira que quando Deus criou o mundo, que ele colocou o homem e a mulher lá no Éden, ele disse: vocês vão gerenciar tudo aqui. Tudo isso aqui vocês vão gerenciar. E tudo isso vai obedecer a vocês. Todos os animais obedecerão a vocês. Vocês vão dar nome a todos os animais. Vocês vão ser os gerentes, os administradores disso aqui. E lá nós também estaremos ao lado de Jesus. Outra coisa interessante, essa herança, ela não desvanece. O que é desvanecer? Imagina uma flor, uma rosa. Eu conheço uma pessoa que gosta muito de rosa e que tem uma coleção de rosas maravilhosa. Então, imagina uma rosa linda, aquele broto, parece que é um broto suculento. E aí ele vai crescendo, vai abrindo, vai desabrochando. E aquela flor maravilhosa emite o seu aroma, emite o seu perfume. Mas ela vai passando os dias e de repente ela começa a murchar, ela começa a desvanecer, ela passa do auge e a sua beleza se perde. O mesmo jamais pode ser dito da herança que está guardada para nós no céu, porque os bens terrenos estão sujeitos a constantes variações. Desde uma tempestade, a gente viu outro dia uma tempestade que deu lá em Ribeirão Preto, destruiu um monte de coisa pela chuva de granizo que deu, e assim por diante, casas quebradas, barracões derrubados, e assim por diante. São coisas que estão sujeitas às variações e mudanças, né? Mas a nossa herança não, a nossa herança é eterna e guardada por Deus em segurança. Uma outra coisa que nós temos que ver é o seguinte: não só nós temos uma herança segura, mas nós temos uma salvação exultante. Essa salvação exultante diz o seguinte: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Guardados. Tem Deus, o poder de Deus, tomando conta de nós, sendo nossa sentinela, tomando conta das nossas coisas. No sentido espiritual, a paz de Deus guardará os nossos corações e as nossas mentes, de modo que o mal não nos possa tocar. Isso está em 2 Coríntios 11, 31 a 33. Esse é o significado que Pedro transmite quando ele escreve que os crentes são guardados pelo poder de Deus. Nós estamos guardados durante a nossa breve estadia aqui na terra, pois Deus não permite que Satanás nos faça mal. Não permite que Satanás nos faça mal. Nós estamos debaixo da segurança da guarda de Deus. Em 1 Coríntios 11, 31 a 33, está escrito: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto me desceram por uma janela de muralha abaixo, e assim me livrei de suas mãos. Quando Pedro diz que somos guardados pelo poder de Deus pela fé, Pedro nos ensina a doutrina da providência de Deus. Guardem isso, a doutrina da providência de Deus. Deus está sempre tomando uma providência. Quando ele fala de fé, ele menciona tanto o poder protetor de Deus quanto a responsabilidade humana. Deus protege e nós buscamos a Deus que nos protege. Deus nos guarda e nós buscamos a guarda de Deus. Ou seja, nós desejamos a guarda de Deus. Apesar de Deus ser prometido nos proteger, devemos usar da nossa fé em nossa luta contra o maligno. Isso está em Efésios 6,16. A fé em Deus é tanto objetiva quanto subjetiva. A fé objetiva significa que Deus é visto externamente e não sentindo internamente.
Mas a fé também tem um lado subjetivo, conforme demonstram várias referências à fé em 1 Pedro. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 31 a 34, está escrito: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Olha que frase maravilhosa, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós, porque ninguém é mais poderoso, ninguém é mais potente, ninguém é mais fiel do que Deus. Outra coisa, essa aí é até a vinda da salvação. Vejam que coisa interessante, olha. Vamos perguntar assim, Deus, puxa, nós somos pecadores, né? Nós já somos salvos, mas nós ainda continuamos pecando. Nós já somos salvos, mas nós ainda ofendemos a Deus. Nós somos salvos, mas nós pelejamos, nós brigamos, nós lutamos para sair desse tremedal de lama em que nós estamos metidos, que é o pecado. E por que Deus nos protege? Pela sua misericórdia. É pela misericórdia de Deus que Ele nos protege, né? Nossa salvação, a qual já temos em princípio, irá tornar-se nossa propriedade de fato quando passarmos pelos portais do céu. Deus nos protege para que possamos receber nossa herança completa que está para revelar-se no último tempo. A expressão salvação é sinônimo de herança. Veja, olha que coisa linda. Imagina a gente chegando assim, tchan, e passando pelos portais do céu. Jesus lá para nos receber. É uma coisa maravilhosa da gente pensar, não é? Em Hebreus 1, 13 e 14, diz o seguinte: estamos na expectativa exultante de tomar posse da nossa salvação. Mesmo quando experimentamos a bondade de Deus por meio da salvação em princípio, sabemos que a plenitude da nossa herança será conhecida a seu tempo. No momento certo, no momento oportuno, nós iremos conhecê-la, não é? Em Hebreus 1, 13 e 14, está dizendo o seguinte: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha que coisa maravilhosa, que Deus já está trabalhando por nós, colocando os anjos para trabalharem na nossa salvação, na nossa proteção. Essa salvação exultante, ela fala da segurança que traz alegria. Essa segurança maravilhosa que está na mão de Deus, que está sob os cuidados de Deus, ela é motivo de alegria. Por quê? Porque ela é uma herança eterna. Pelo contrário, ela é constante de felicidade, fonte de felicidade. Desde o momento da nossa salvação, somos enchidos de alegria, tendo em vista que já temos nossa herança completa. Não somos capazes de compreender o valor dessa herança, pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está dito em Romanos 6, 23. Além do mais, guardamos essa dádiva em perfeita harmonia com todos os crentes na presença do nosso testador vivo, Jesus Cristo. É uma alegre perseverança. A perseverança dos santos é uma perseverança alegre, porque por trás dela, por trás de tudo isso, está Jesus, nosso Senhor e Salvador. E tudo isso está baseado no quê? Numa doutrina formulada, uma doutrina que já está pregada, numa doutrina que já está dita, né? Se bem que nós, seres humanos, né, que somos os campeões da polêmica, né, vivemos sempre questionando algumas coisas, pensando em outras, né? Por exemplo, uma pessoa, uma vez salva, pode perder a salvação? A apostasia é um perigo presente e claro para o crente? Isso passa pela nossa cabeça. Inúmeras vezes a gente vê as pessoas perguntando para o pastor:
No meu consultório, às vezes conversando com as pessoas, quando me proponho a doutriná-las, eu vejo isso. As pessoas perguntando se a gente pode perder a salvação. Então vejamos o seguinte, nós sabemos que somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E isto é dom de Deus, não é parte de nós. Em Efésios 2, no capítulo 2, versículos 8 e 9, diz isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não somos nós que estamos nos salvando. Lembra da história que fizeram uma escada para chegar até no céu? Não é? Por quê? Porque eles queriam chegar no céu sem a graça de Deus. Queriam chegar no céu por vontade própria, por ofício próprio, por trabalho próprio. E nós sabemos que não é isso. Que por obras nós nunca poderemos chegar ao céu. A palavra de Deus também nos diz que, vamos ver o que nos diz a palavra em Romanos 8, 35 a 39. Diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada pode nos separar da graça da salvação que Deus nos deu. Nada pode nos separar da salvação que nós ganhamos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ainda nós temos que ver a questão da doutrina da perseverança. Isso está relatado na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo... tem um Vzinho a mais ali. É 17, versículo 1, capítulo 1. Nos mostra que aqueles que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamou e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas certamente perseverarão nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Perseverarão nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Ainda falando da doutrina formulada, muitos evangélicos creem que é possível perder a salvação. E essa é uma preocupação que está no texto de Hebreus, no capítulo 6, versículos de 4 a 8. E essa preocupação ela é óbvia nesse texto. E ela diz o seguinte, Hebreus 6, 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e seu fim é queimada. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós somos salvos e a nossa esperança e a nossa salvação, ela é eterna e ela está segura na mão de Deus. Vamos ver isso direitinho para não ficar dúvida na nossa cabeça. Por outro lado, temos as promessas anunciadas por Jesus e confirmadas por Paulo. Em Romanos, no capítulo 10, 9 e 10 e no capítulo 5, 8 a 11, nós vamos ver isso. No capítulo 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em Romanos 5, de 8 a 11, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nos reconciliou com Deus. Nós que éramos, veja, quando nós éramos inimigos, e agora ele encerra esse texto falando em reconciliação. Houve reconciliação entre nós e Deus. E por que nós perseveramos? É pela graça. E somente pela graça que o cristão persevera. Deus está trabalhando através do Espírito Santo em nós para que nós sejamos perseverantes. Nós vamos tropeçar, vamos cair, vamos levantar, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão, vamos cair, vamos levantar, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão. Importante é isso. Essa era a diferença entre Saul e Davi. Davi se arrependia e pedia perdão a Deus e botava um rosto no chão e jogava cinza no corpo, rasgava a roupa e vestia pano de saco. Saul se justificava. Ah, não, mas eu fiz isso por causa de tal coisa que aconteceu. Essa é a diferença. Deus termina o que começa. Ele assegura que seus propósitos na eleição não serão frustrados. Vejamos o que diz em Filipenses 1:6. Estou completamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o último dia em Cristo Jesus. Outra coisa muito interessante que nós temos que manter em nossas mentes é o seguinte: temos segurança porque a salvação é do Senhor e nós somos a obra de suas mãos. A efetivação da salvação é dele e nós somos a consequência. Nós somos a obra. Ele dá o Espírito Santo a todo crente como garantia de que completará o que começou. Esse Espírito Santo que fala conosco, que fica bravo conosco quando nós erramos, quando nós pecamos. Semelhantemente, Deus sela todo crente com o Espírito Santo. Ele nos marcou de maneira indelével e nos deu o pagamento de entrada ou sinal que garante que concluirá a transação. Deus nos comprou pelo preço da vida de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou por nós. Ele deu esse sinal, essa garantia. Ele já deu o primeiro pagamento da nossa salvação. Ele já nos comprou, nós já somos propriedades dele. Existem algumas coisas sobre as quais nós devemos pensar, e uma delas é a apostasia. Vamos ver isso. Independente de qual seja a sua visão sobre o assunto, de uma coisa nós podemos ter certeza: não há condenação para quem está em Cristo e anda segundo o Espírito Santo. Ou seja, nós não podemos perder a nossa salvação. Mesmo que ocasionalmente a gente peque, nós não podemos perder a nossa salvação, porque o salário do pecado continua sendo a morte, ou seja, sempre haverá uma consequência ruim para o pecado. E a pior delas é a apostasia. Isso está em Hebreus, no capítulo 3, versículos de 12 a 14. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Um pecado que é considerado indesculpável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vejamos, blasfemar contra o Espírito Santo não é questionar se algo é de Deus ou não, mas atribuir ao diabo algo que sabemos ser uma ação do Espírito Santo. Por essa razão, torna-se um pecado imperdoável, pois aquele que está sendo injuriado é o único que poderia nos convencer do pecado e nos conduzir ao arrependimento, ou seja, Jesus, ou seja, o Espírito Santo, não é? Então vejam, quem blasfema contra o Espírito Santo se rebela contra Deus, torna-se inimigo do Evangelho, difama e calunia o que é santo, chama o bem de mal, procura convencer os outros de que a salvação bíblica não passa de uma ilusão e fantasia.
Quando Jesus salvava as pessoas, quando Jesus fazia sair daquelas pessoas o demônio que as estava afetando, o que os fariseus falavam? Ele está possuído. É Beelzebu, o maioral de todos os demônios, que está fazendo isso. Em Mateus 12, 30, 32, diz o seguinte: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem do porvir. São as árvores e seus frutos. Vejam, em Tessalonicenses 5, 17 a 22, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Gente, o que é apagar o Espírito? É apostasia. Nós estamos agora numa época de pandemia, a igreja está fechada, aí a gente não assiste a pregação do pastor no domingo, a gente não assiste as devocionais que ele faz durante a semana, a gente não vê a aula da escola dominical, prefere ver outra coisa, vamos ver o jogo de futebol, vamos ver o Corinthians. Perde lá um tempão vendo o jogo, encontra pessoas, fica conversando um tempão, falando de futebol, mas não tem tempo para se dedicar à igreja. Isso é apostasia. Nós estamos distanciando da igreja, nos distanciando dos irmãos, nos distanciando da convivência, que não é possível presencialmente agora, mas é possível virtualmente. Se é esse o único dispositivo que nós temos, se é esse o único meio que nós temos, vamos praticá-lo, vamos usufruir desse meio para nós continuarmos em convivência, para que nós possamos continuar cultuando a Deus. Em Mateus 12, 20 a 28 diz: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Gente, numa casa onde o marido e a mulher não se entendem, onde o marido e a mulher brigam o tempo todo, essa casa está destruída. Essa casa não vai persistir. Num país onde existem duas forças lutando uma contra a outra o tempo todo, uma querendo derrubar a outra o tempo todo, esse país está fadado ao fracasso. Todo povo é assim. Nós temos que acreditar, nós temos que entender que Jesus é Jesus, ele não precisa da ajuda de ninguém, ele não precisa do poder de ninguém para expulsar demônios. E aí vem a pergunta: bom, vem cá, tá bom, você falou esse monte de coisa aí, mas afinal, a gente pode ou não pode perder a salvação? Em 2 Pedro 2, 20 a 22 diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, de que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver no lamaçal. Vejam que, gente, nós temos que perseverar na nossa fé, nós temos que perseverar na nossa confiança em Deus, nós temos que perseverar no nosso amor a Deus e aceitar o amor de Deus por nós. Seja qual for o seu entendimento sobre esse assunto, se é possível ou não perder a salvação, algo é certo.
Só será condenado ao inferno aquele que não conheceu Jesus Cristo ou aquele que, após conhecê-lo, deliberadamente deixou de segui-lo, o rejeitou permanentemente. Do contrário, podemos afirmar com toda a convicção de que estamos salvos e que temos a vida eterna. Precisamos ter cuidado para não ultrapassar a linha divisória do limite da paciência de Deus. Vocês estão entendendo? Vou ler de novo. Precisamos ter cuidado para não ultrapassar a linha divisória do limite da paciência de Deus. Paulo tentou evangelizar os judeus. Tentou. De toda maneira, ele era repelido, ele era agredido, era espancado, era apedrejado, era humilhado, foi preso, foi açoitado. E o que ele fez? Passou a evangelizar os ímpios. Isso não significa que ele desistiu dos judeus, mas significa que ele encontrou alguém que dava atenção para ele. Ele passou do limite. Os judeus passaram do limite quando fizeram isso, né? Muito bem, vamos para a conclusão. O que realmente aconteceu com as que uma vez demonstraram ter experimentado a verdadeira salvação, mas depois abandonaram completamente a fé, não foi que perderam a fé, porque eles nunca tiveram, não é? A doutrina da perseverança dos santos, corretamente compreendida, não levará alguém a desistir de uma vida de santificação pensando: eu sou salvo mesmo, pois agora Deus me elegeu e garante que me salvará até o seu reino. Então, não vou mais me preocupar com esse assunto. Vou viver a minha vida conforme eu bem entender e fazer o que agrada o meu coração. E pisou na jaca. Pisou na jaca. Não é isso que Deus fala. Não foi isso que Jesus falou. Não foi isso que nós lemos agora, que nós estudamos agora nesse texto. Quem está sendo guardado aqui ou está para uma herança que o espera no céu. Essa pessoa viverá como cidadão do céu. Nós vivemos aqui como cidadãos do mundo. Não se esqueçam disso, né? Muito bem, vamos para a aplicação. Qual a diferença do modo de pensar fatalista de muitas pessoas, do modo bíblico de ver a perseverança dos santos, principalmente à luz de Mateus 24:13, aqui diz o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Está bem claro no texto, não está? Diante do que aprendemos com respeito à ordem da salvação, é possível que alguém tenha sido predestinado, chamado, justificado e possa ser perdido? Como podemos explicar situações que todos conhecemos de pessoas que eram crentes, mas que de repente caíram, abandonaram a fé e nunca mais voltaram? Que conforto a doutrina da perseverança dos santos traz para a sua vida? Ela lhe induz à inércia ou ao trabalho? Irmãos queridos, Deus abençoe a todos, bom domingo, e vamos pensar nesse texto, gente. Vamos pensar nesse texto. Vocês têm aí no YouTube, a aula vai ficar aí para ser vista, revista, estudada, entendida. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela atenção.